Olá, nós somos a equipe 5, formado por Arthur, Fábio, Milena, Grace e Vitor. Nós vamos apresentar o planejamento silvicultural de Pinos Teda, no município de Três Barras, com a finalidade de celulose para embalagens. Bom, e agora na questão dos objetivos. A gente tem o nosso objetivo geral, que é a implementação do nosso projeto na região de Três Barras. E os objetivos específicos é a implementação desse projeto junto com as especificações do que nós vamos fazer naquela região. Desde o cronograma, a viabilidade econômica, como que vai ser o manejo dessa floresta, o que nós vamos plantar, para quais funções nós vamos plantar essa floresta. Esses são os objetivos que a gente vai buscar e vão ser detalhados ao longo de todo o projeto, nas quais iremos explicar cada um deles. Bom, foram considerados alguns critérios para a seleção da escolha da espécie Pinus teda. A espécie em questão, ela possui características tanto morfológicas quanto edafoclimáticas favoráveis para a implantação do nosso projeto. Em suma, a espécie possui um crescimento rápido, ela é tolerante a geadas e ela é uma das melhores espécies para condições climáticas da região de Três Barras e de Mafra. E um dos principais fatores considerados é que a espécie em questão ela é detentora de uma das maiores mercados de florestas plantadas do Brasil, no segmento de celulose para embalagens. Um pouco sobre a região do empreendimento é que o município de Três Barras está localizado no Planalto Norte Catarinense, com uma extensão territorial de aproximadamente 436.496 km². O município possui uma topografia solo-ondulada, um clima temperado, chuvas bem distribuídas ao longo do ano, e seu solo é predominantemente latossolo vermelho e amarelo e um espodossolo umílico hidromórfico. Segundo informações que a própria cidade divulga, as três principais atividades econômicas se concentram nas áreas de agricultura, indústrias da madeira e papeleira. O setor florestal está altamente difundido na cidade, pois as três maiores empregabilidades são resultantes de serviços do setor, que seriam a fabricação de papel, a fabricação de madeira laminada e o transporte intermunicipal de carga. A área de implantação do nosso empreendimento fica localizado no município de Três Barras e em Mafra, em Santa Catarina. No mapa disposto ao lado, é possível observar melhor a interação entre esses dois municípios e onde está exatamente inserido a área do nosso empreendimento. A empresa optou por utilizar duas áreas diferentes para a implantação do empreendimento por questões estratégicas. Abordando agora um pouquinho sobre a caracterização do nosso empreendimento. Bom, sobre as vias, é possível ter o acesso ao empreendimento por meio de estradas longitudinais e transversais, sendo uma das principais delas a BR-280, no qual faz uma ligação com Mafra e Porto União, no estado de Santa Catarina. A ocupação e utilização do solo no empreendimento foram classificadas como área produtiva, reserva legal, área de preservação permanente, campo e ocupação humana. Já as benfeitorias estabelecidas serão um almoxerifado, um alojamento, barracão de maquinários, refeitórios, banheiros e bebedouros. O alinhamento seguiu as diretrizes, de uma largura máxima de 300 metros e um comprimento máximo de 1.000 metros, levando em consideração nosso regime de toras curtas. Além disso, eles foram separados em unidades de produções anuais, garantindo o abastecimento da fábrica e essa rotatividade, garantindo os 400 hectares por ano previstos para a celulose. Então, estradas e aceiros, a gente já tinha estradas existentes, sendo 54,95 de estradas primárias e 278 de estradas secundárias. Então, a gente optou em não construir mais estradas, porque quando a gente fez o cálculo da densidade, a gente chegou na conclusão que, comparando com a nossa área total, isso representava 3,7, então era suficiente. E a gente optou só em fazer manutenção de estradas pré e pós-plantio. E aqui tem um mapa. Falando um pouquinho sobre a empresa, o nome dela será Pinuspec Soluções Sustentáveis, que tem como objetivo vender a celulose, a madeira em pé, para empresas que utilizam a celulose para realizar embalagens sustentáveis ali na região de Três Barras. É composta por nós da equipe. A escolha do espaçamento levou em consideração alguns fatores, como fatores econômicos, ecológicos e de logística. Então, a gente escolheu o regime 3x3, porque com simulações nos cispinos a gente pode perceber que a partir desse espaçamento não tem ocorrência de vespa na madeira, então facilita bastante a gente nessa produção. Além disso, o fator econômico da quantidade de mudas ajuda bastante, e também sobre o maquinário, para que a gente consiga realizar a mecanização, então a gente escolheu o espaçamento de 3x3.
Para o preparo do solo, a gente escolheu o regime de cultivo mínimo, né, de plantio. Além disso, a gente vai realizar uma calagem 60 dias antes do plantio, de em torno de 2 toneladas por hectare, com uma aplicação com um trator junto com o implemento. Depois disso vem a subsolagem, que a gente vai realizar com outro implemento também, com o mesmo trator, só mudando o implemento. E 10 dias após o plantio, a gente vai realizar uma adubação de covetas laterais, em torno de 15 centímetros de distância da muda, com 165 kg de NPK 636, que dá em torno de 150 gramas por muda. Falando de controle no plantio, a gente tem o controle de formigas, o pré-plantio. Ele vai ser realizado com o uso do formicida de isca de nagro, com combate sistemático e localizado. Então, ele ocorrerá 15 dias antes do plantio, com dose de 4 kg por hectare. Já o pós-plantio, ele ocorrerá de 15 a 30 dias, com controle localizado, e nos próximos anos a operação será conduzida de maneira sistemática. As plantas infestantes serão usadas glifosato 480, com uma dose de 2 kg hectare. A aplicação pré-plantio vai ser com trator na linha do subsolador e o pós-plantio vai ser com implemento conceição entre linhas. A primeira aplicação é 14 dias antes do plantio, a segunda 30 dias após o plantio, são 3 aplicações anuais e o monitoramento intenso nos 2 primeiros anos. Sobre a roçada, ela ocorrerá de forma mais intensa nos 2 primeiros anos de plantio, com uma frequência de 2 a 4 meses, de acordo com sua necessidade de realização. Será utilizado principalmente na atividade a roçadeira hidráulica do modelo RPDL 2700 da Baldão e terá como suporte a roçadeira semi-mecanizada do modelo FS 120 da Steel para casos específicos onde não irá demandar a utilização do implemento anterior. Já sobre o plantio, pelo solo úmido e as mudas estarem irrigadas, será utilizada na atividade uma plantadeira manual AGPL 3001 para uma melhor eficiência e produtividade da operação. Na atividade, os funcionários já estarão capacitados com um treinamento previamente fornecido pela empresa para evitar principalmente as mortalidades em decorrência do mau uso do equipamento. O replantio irá ocorrer caso a mortalidade das mudas ultrapasse 5% e ocorrerá entre 15 e 30 dias após o plantio. Sobre a mão de obra e treinamento, é importante ressaltar que ela será dividida entre colaboradores fixos e colaboradores terceirizados, sendo grande parte das operações realizadas no empreendimento destinadas a uma mão de obra temporária. Também será realizado um treinamento de capacitação tanto para esses funcionários temporários quanto para os fixos, abordando as atividades realizadas no empreendimento para que assim evite possíveis erros de manuseio e também, querendo ou não, evitar o prejuízo da empresa. E também vale destacar que também será abordada a utilização dos EPIs como uma forma de treinamento para que os funcionários entendam a importância tanto por uma questão da empresa por normas, assim como pela própria segurança dele. Bom, e outra etapa muito importante do nosso projeto é o nosso fluxograma, na qual é a representação gráfica nas quais podemos ver todo o projeto, toda a realização, todas as etapas e passos nas quais são necessários, desde o início até o fim do projeto. Para exemplificar, o fluxograma ele é representação gráfica, então ele é muito mais fácil de entendimento para as pessoas no que é preciso fazer em cada etapa. Outra coisa muito importante do fluxograma são seus símbolos. Existem símbolos para serem usados em cada ocasião, como os símbolos do início e o fim, nas quais só são usadas nessas únicas ocasiões, do início e o fim. Os retângulos, que são o que necessita ser feito. Como a gente pode ver no nosso fluxograma, no início dele a gente tem escolha da área, manutenção de estradas, nas quais são coisas que vão ser feitas no início. E também a gente tem os losangos. Os losangos, eles são as etapas de decisões, nas quais, como a gente pode ver, necessidade da limpeza da área. Existe a necessidade dessa limpeza? É uma pergunta de sim, existe necessidade. Então, primeiro a gente vai fazer a remoção da vegetação, para daí a aplicação de herbicida. Ou não existe essa necessidade. Então, a gente só segue a flechinha do não. Isso exemplifica muito bem o que a gente vai fazer. E também a gente tem as setas, nas quais eu vou mostrar para onde, em direção a gente vai seguir. Aqui a gente vai ter todas as etapas do planejamento, desde antes do plantio, a preparação do solo, até o plantio das mudas e após o plantio, em relação a pragas, quais as necessidades, até o fim do ciclo. E como no nosso projeto é um projeto para celulose, não existe em relação a desbaste nem poda, pois a gente quer a maior quantidade possível, então esses dois não estão dentro do nosso projeto. E aqui exemplifica muito bem tudo que a gente precisa fazer, sendo de muito fácil auxílio. O cronograma de atividades do nosso empreendimento será dos anos de 2024 a 2039. O plantio ele será instalado no ano de 2024, no mês de setembro.
Algumas atividades de pré-plantio vão ser estabelecidas, conforme mostra o cronograma, e também o controle e o monitoramento de atividades específicas também serão realizadas antes de ser feito o corte raso. E essa operação final será realizada no mês de setembro do ano de 2039. Então, de acordo com o objetivo do nosso trabalho, a gente não vai ter nem poda nem desbaste, a gente só vai ter um corte raso aos 15 anos, a venda da madeira vai ser em pé, e por conta do tamanho dos nossos talhões, a gente optou pelo modelo de toras curtas e a empresa compradora ficará responsável pela retirada e transporte do material. Para a prognose de produção, a gente acabou utilizando o software Cispinus-TEDA, disponibilizado pela Embrapa Florestas, e a gente colocou ele nas configurações de um índice de sítio de 26, com 1.111 mudas por hectare, uma homogeneidade de 8, e 95% de sobrevivência. Além disso, o corte raso foi simulado aos 15 anos de idade, o que nos dá a tabela de produção, de crescimento e produção, que a gente utilizou para realizar os gráficos de CA e MA, e também a tabela de sortimento com a quantidade de árvores que a gente consegue para celulose com o total, para a gente conseguir realizar o fluxo de caixa com esse total de celulose para metros cúbicos. Com a simulação realizada no software Cispinus-TEDA, a gente pôde obter a tabela de crescimento e produção, e nisso a gente fez os gráficos de incremento, tanto para o incremento corrente anual quanto para o incremento médio anual, para DAP, altura, área basal e volume. E ao analisarmos os gráficos, a gente consegue perceber que para volume ele não teve encontro das linhas, que seria a época ideal para corte. Mas como nosso ciclo é de 15 anos, a gente vai realizar o corte um pouquinho antes desse encontro. Para realizar os cálculos de rendimento, a gente pegou todas as atividades que a gente iria fazer, todos os equipamentos, mão de obra e o tempo de operação. E aí a gente pesquisou qual era o rendimento de cada equipamento ou o rendimento por homem. Depois disso, a gente usou a lógica da regra de 3, de hectare homem-dia, para realizar os cálculos, onde a gente tinha um homem, tinha tanto de rendimento em hectare em um dia. A gente também considerou um turno de 8 horas. Então, para realizar os cálculos, a gente substituía esses valores de acordo com a nossa área. Por exemplo, 10 homens para realizar tais atividades, a gente descobria em quantos dias. Então, isso foi aplicado para os 400 hectares, que é a nossa área, e com isso a gente tinha acesso tanto aos valores de mão de obra quanto ao tempo de operação de cada atividade. Para realizar os cálculos de custo por operação, a gente buscou primeiro um valor base de cada operação, depois a gente aplicou isso no nosso projeto de acordo com os nossos custos. Então foram considerados custos de mão de obra, de insumos, de equipamentos, implementos e o rendimento. Aí a gente colocou todos esses valores dentro de cada operação e dividiu colocando por 1 hectare e depois a gente colocou para 400 hectares, que era a nossa área. Bom, e outra parte muito importante do projeto foi a relação aos impostos. A gente escolheu o regime de tributação do lucro real, na qual é um regime de tributação na qual a gente consegue calcular os impostos na quais devemos pagar em relação à nossa lucratividade em um período. Então, a gente teve um lucro de tantos por cento anualmente ou mensalmente, na qual fizemos tantos por cento desse lucro o nosso imposto, na qual é uma maneira mais fácil de se contabilizar esse lucro e é mais tranquilo de se calcular em relação ao nosso fluxo de caixa. A nossa avaliação econômica se deu com todos os custos que foram falados anteriormente, também com os impostos que foram embutidos dentro do fluxo de caixa, e nossos cálculos foram realizados com uma TMA 6%. A madeira a gente vendeu a R$120 o metro cúbico, para uma madeira em pé para celulose de Pinus-TEDA. Daí, como os resultados, a gente teve uma TIR de 6,15% e uma VPL, um VAL e uma VET positivas também. E daí tudo isso corrobora para uma avaliação econômica positiva do nosso empreendimento, tornando ele economicamente viável. Mas a gente consegue perceber que se a gente tivesse um investimento inicial privativo ou um apoio governamental maior, a gente conseguiria ampliar esses lucros que a gente obteve, tornando o empreendimento economicamente mais viável ainda.